Fala aí, gente, tudo bem? Tô aproveitando o intervalo do jogo aqui de Arsenal e Newcastle pela Premier League para vir aqui falar um pouquinho sobre Grêmio e Coritiba. Amanhã às 4 da tarde na Arena. Jogo importante para o Grêmio. Depois de muito tempo aí o Grêmio tem a oportunidade, né, de engatar 2 vitórias seguidas sob o comando do Luis Castro. Isso não acontece desde o Gauchão. Aliás, aconteceu, né, ainda no meio do Gauchão, englobando aí Campeonato Brasileiro e Gauchão. O Grêmio ganhou do Atlético de 2-1 e depois ganhou a primeira partida da final do Gauchão do Inter. Foi a última vez que a gente fez 2 vitórias seguidas, né? Como a gente ganhou no meio de semana pela Copa do Brasil, precisa repetir agora. Esse é um jogo que representa muito no planejamento do Grêmio aí para os próximos dias. Inclusive eu discordo aí de uma coisinha que a gente vai conversar ainda nesse vídeo, porque é o seguinte, o Grêmio quer a vitória, precisa ganhar para ver se consegue, dependendo dos outros resultados aí dessa rodada, figurar novamente naquela primeira página ali da tabela de classificação, né, que é até o 10º lugar, dar um pouco mais de sossego aí para o trabalho seguir se desenvolvendo e não correr risco de rebaixamento. Por outro lado, se acontecer um acidente de percurso aí na Arena nesse domingo e a gente perder o jogo para o Coritiba, a chance de entrar na zona de rebaixamento também existe, dependendo dos outros resultados. O Luis Castro deve manter o mesmo time que jogou no meio da semana contra o Confiança, com exceção do Gustavo Martins. Provavelmente, para o lugar dele, jogue o Balbuena, ficando o time titular do Grêmio, então, com o Everton, Pavon, Balbuena, Vieri e o Pedro Gabriel, Nardoni e Arthur, Gabriel Mack, com o Amuso de um lado, o enamorado do outro, e o Carlos Vinícius, artilheiro do Campeonato Brasileiro, lá na frente. Talvez durante o jogo, dependendo de como as coisas acontecerem, o Luis Castro possa promover novamente a entrada do Léo Pérez, que eu achei que foi muito bem no meio da semana contra o Confiança. No momento que o Léo Pérez entrou, o Arthur acabou jogando mais, né? Porque o Léo é um jogador de mais marcação, tem um vigor físico maior e acaba deixando o Arthur mais solto para jogar. Mas independente disso, o Grêmio vai precisar jogar, vai precisar ir para cima do Coritiba com atenção, porque o Coritiba está na nossa frente na tabela e vem fazendo um campeonato brasileiro bem decente, bem equilibrado. Não sei se o Coritiba vai se manter ali até o final do campeonato, mas o Grêmio tem que ficar esperto, porque nesse momento o Coritiba vem apresentando um futebol talvez até melhor que o nosso. Balbuena na zaga, então, no lugar do Gustavo Martins, que está suspenso. Para mim, né, se dependesse da minha vontade, se o Luis Castro me perguntasse, jogaria o Luiz Eduardo no lugar para manter a vitalidade, para manter a juventude e ter uma zaga com muita velocidade, porque o Coritiba tem um ataque muito veloz e eu acho que a gente vai precisar disso. Eu estava falando que esse jogo é importante para o planejamento do Grêmio, por quê? Porque o Grêmio já meio que deu a entender, aí o Luis Castro num treino aberto dessa semana, que teve uma conversa aí com os jornalistas, de que o jogo contra o Atlético Paranaense pode ser um jogo que o Grêmio vai poupar alguns jogadores, ou quase todo o seu time, devido à sequência de jogos que o Grêmio vai ter, né? O Grêmio vai encarar jogo agora pelo Campeonato Brasileiro, depois o Grêmio vai encarar um jogo fora de casa contra o Palestino pela Sul-Americana e vai até Curitiba, então, para jogar contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. E aquela velha história do gramado sintético parece estar sempre ali grudado na mente da comissão técnica, dos jogadores, e parece que esse é o jogo que o Grêmio vai acabar escolhendo, digamos assim, entre aspas, para dar uma rifada, né? Eu já não faria isso. Se tivesse que rifar de todos os campeonatos que a gente tem, a Sul-Americana me parece o menos atrativo, apesar de ser um título que a gente ainda não conquistou, mas também ainda tem tempo para se recuperar, né? Eu acredito que um time misto do Grêmio, ou até reserva, faria frente ao Palestino mesmo fora de casa, e eu pouparia o time titular para jogar contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, porque o Campeonato Brasileiro é importante, né? É muito mais vantajoso para o clube se manter numa primeira divisão, não correr riscos pela sua verba de televisão e por todos os recursos que o brasileiro representa, né, do que a Sul-Americana. Aí o Grêmio, numa dessas, prioriza uma Copa como a Sul-Americana, acaba se atrapalhando no Campeonato Brasileiro e fica sem uma receita de televisão de Série A hoje em dia para um clube do tamanho do Grêmio, não tem como, né? Não tem condições. Então, tudo passa pelo jogo desse domingo. O Grêmio precisa vencer para poder botar essa ideia em prática, mas eu acho que
talvez aí, mesmo vencendo o jogo, o Grêmio possa repensar e dar uma atenção especial para o Campeonato Brasileiro. Amanhã, então, 4 da tarde na Arena, né? Grêmio e Curitiba, e a gente espera que o Grêmio vá muito bem e a gente possa voltar aqui amanhã, depois do jogo, com uma análise da partida, comentando mais uma vitória do Grêmio, para que o trabalho de transformação que o nosso elenco vem sofrendo aí, que o nosso clube vem sofrendo, né? Possa seguir sendo feito com uma maneira mais tranquila pelo Luiz Castro e por toda a direção do Grêmio. Eu sou o Rafa Silveira, esse é o canal Somos de Grêmio, a sua sintonia com o Tricolor.